Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Então, nós estamos aqui hoje numa série de mensagens que diz: faça valer a pena. Faça valer a pena o seu tempo. Faça valer a pena o seu investimento aqui também. Se você já conseguiu tirar esse tempo para vir à casa de Deus, então faça valer a pena esse tempo que você está aqui. Você vai ser chamado no WhatsApp, provavelmente vai vibrar aí na sua mão, no seu telefone, ou você vai querer abrir a Bíblia e vai vir uma notificação, você vai se sentir tentado a abrir, mas se você abrir, pode ser que não vai valer o tempo que você está aqui, porque você vai ficar incomodado com alguma coisa. Então dedique esse tempo para você estar aqui. Você que está nos vendo online, da mesma maneira, você colocou no YouTube da sua televisão, mas aí o seu telefone está na sua mão, cuidado. Se você quer cultuar a Deus, dedique esse tempo. Faça valer a pena, para que essa 1 hora, 1 hora e meia que nós ficamos aqui, ela faça diferença na sua vida. Perceba que nós vivemos um tempo hoje que ele é muito diferente de tudo que já se viveu na história dessa terra. Quando nós pregamos, nós temos que falar sobre redes sociais, sobre internet. Para as pessoas das décadas de 90 para baixo, é até meio estranho. Muito obrigado, meu irmão. Precisando de uma água. Porque nós passamos grande parte da nossa vida sem. E hoje nós temos que lidar com isso. Mas a verdade é que são coisas que às vezes roubam o nosso tempo. Você senta com a sua família para você assistir um filme, e se você sentar perto do seu celular, pode ser que você vá perder o filme, porque ao mesmo tempo que a gente está vendo, a gente está respondendo, e aí é um tempo que não vale a pena. Você não está compartilhando, você não está fazendo como já fez alguma vez. E eu sei que eu estou pontuando algumas coisas aqui, porque de verdade a vida está passando, ela está acontecendo, e nós que temos que tomar o cuidado de fazer valer a pena cada minuto desta vida vivida, cada minuto do nosso casamento. Um dia você decidiu que queria passar o resto da sua vida, ou toda a sua vida ao lado desta pessoa, mas em algum momento da sua história, isso já não parece fazer sentido, e já não quer mais ficar tão perto, ou talvez as coisas aconteceram e que você já não prioriza mais. Então precisa resgatar algumas coisas para que venha a realmente fluir. E hoje eu gostaria de compartilhar com você mais um texto bíblico, para que a gente venha a aprender com mais um personagem bíblico. E esse personagem, ele está descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Pode abrir a sua Bíblia, ou acioná-la. Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante.
vai falar de um personagem chamado Zaqueu. Quero que você, que já conhece esse texto, preste atenção, e você que nunca ouviu falar do tal Zaqueu, preste mais ainda, para você aprender algo muito interessante sobre esse homem. Diz assim o texto bíblico de Lucas, capítulo 19, verso 1 em diante. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você pode dizer amém? Nós temos aqui uma história de um homem que queria ver Jesus. Bonito até aí. Nós temos a história de um homem de baixa estatura, normal até aí. Uma grande multidão, ele pequenino, não conseguia ver quem era Jesus, seria difícil de identificar. Nós temos aqui a história de um homem que era rico, um homem rico. A Bíblia dá essa descrição e tem um motivo para ela dar essa descrição. Esse homem era chefe dos publicanos. O que seria isso? Publicano era uma pessoa que exercia uma função de cobrar impostos. E ele cobrava impostos dentro de Israel, mas esses impostos iam para Roma. Significa dizer que os publicanos trabalhavam para Roma. Roma, como você já ouviu nas mensagens que se passaram aqui na igreja já, era um império que dominava o povo de Israel. Israel não curtia muito ser dominado, menos ainda ter que pagar impostos para quem os dominasse. Mas os publicanos em geral eram pessoas da sua mesma nacionalidade, como se fossem brasileiros cobrando de brasileiros. E eles cobravam esses impostos, e eles eram, bem rudes no seu ato de cobrar. E eles davam esses impostos então para Roma. Os publicanos eram homens que geralmente tinham posses, boas posses, por fazerem um trabalho bem indigesto. Era um trabalho difícil, eles viravam alvos. As pessoas queriam matá-los, porque eles eram cobradores de impostos para Roma. Então, essa era a situação de vida de Zaqueu. Ele optou por trabalhar para ganhar bem, inclusive enriqueceu, mas ele não tinha algo. Dá-nos a entender que Zaqueu era um homem que talvez já se perguntou: será que a minha vida está valendo a pena? Será que o que eu tenho vale a pena? Será que o que eu vivo vale a pena? Talvez essa tenha sido a sua pergunta já. O que eu tenho vale a pena? O que eu vivo vale a pena? O que eu estou vivendo neste momento, será que vale a pena? Estou fazendo a minha vida valer a pena? Todo o dinheiro que eu já ganhei ou ganho, vale a pena? E essa era uma das questões de Zaqueu. Ele chegou aonde poucos conseguiram chegar, mas a que preço? Às vezes é a história da nossa vida também. Colocamos uma meta e para chegar nela nos custou caro, está nos custando muito caro,
porque tudo na vida tem um determinado preço, mas nem tudo tem valor. Há uma diferença entre coisas que têm preço e coisas que têm valor. Geralmente coisas que têm valor, elas não têm preço. É filosófico, pense você mesmo a respeito disso, tire as suas próprias conclusões. É fato de que este homem que nós estamos aprendendo hoje sobre ele tinha tudo, mas ele não tinha algo que dá sentido a tudo. É quando alguém pensa, eu tenho tudo que eu sempre quis, mas agora que eu tenho tudo, parece que é como se fosse nada. Eu queria tanto tal coisa, mas não me preenche. Eu não consigo sentir alegria naquilo que eu tenho. Eu não consigo desfrutar do que eu tenho. Eu tenho tudo, mas parece que falta algo que dê sentido a tudo aquilo que eu tenho. Eu não sei se em algum momento você já sentiu isso. Eu gostaria de talvez trocar esse meu tudo pelo nada que alguém tem, mas parece que esta pessoa tem tudo, mesmo não tendo nada. E me permita, por favor, aqui, filosofar dessa forma, porque talvez seja a melhor forma de nos identificarmos se a nossa vida está valendo a pena. Entramos numa busca desenfreada por algumas coisas, às vezes até negociamos os nossos valores por algo que nós queremos muito. Assim como Zaqueu, ele negociou o seu patriotismo para cobrar impostos dos seus compatriotas, correndo o risco de morrer, mas ele tinha um alvo. Ele queria alcançar esse prestígio, esse status. Quem sabe ele disse, meus pais sofreram muito, muita pobreza, mas eu serei rico, mas eu vou chegar lá, não importa o preço, eu vou conseguir ter. Eu quero ter as coisas, eu não quero depender de mais ninguém nessa vida, eu quero alcançar algo. E ele lutou e chegou até lá, mas em algum momento faltava-lhe algo, estava faltando alguma coisa. Os seus recursos, o seu dinheiro, o seu prestígio não estavam lhe trazendo satisfação. E então ele ouve falar de Jesus. Então ele ouviu falar de alguém que estava curando, que estava libertando, que estava dando sentido à vida das pessoas. E agora ele precisa ver Jesus. Mas há algumas dificuldades para que esse homem tenha um encontro com Cristo. Existem algumas dificuldades aqui. Porque ele era de baixa estatura, isso é uma dificuldade talvez física, humana. Eu sou muito baixinho, não consigo vê-lo. Eu vou resolver isso. Mas havia outros problemas, não era só a sua estatura. Ele tinha um problema com a multidão, e não era só porque a multidão poderia atropelá-lo, porque talvez aquela multidão iria atropelá-lo não pelo fato dele ser baixinho, mas pelo fato dele ser publicano, pelo fato dele não ter moral com eles. E ele queria evitar ser atropelado pela multidão. Há muitas pessoas que não vêm à igreja porque elas temem a multidão. Elas não vêm à casa de Deus porque elas, talvez, por não terem uma vida, por não terem, quem sabe, um bom testemunho, ou por terem feito já algumas coisas que não são tão louváveis, elas evitam a multidão. Outras porque não querem ser perseguidas pela multidão, ou muito aclamadas pela multidão também. Há pessoas de um determinado status social que evitam vir à igreja porque pensam, não, vai querer todo mundo falar comigo, eu quero evitar isso. E essas pessoas geralmente encontram uma figueira para subir. Assim como Zaqueu, ele sobe numa figueira, ele quer ver Jesus, mas ele não quer ser visto. Ele quer saber quem é o homem que pode trazer um sentido à sua vida, mas ele não quer muito contato com ele. Algumas pessoas fazem esse mesmo caminho, elas querem o sentido da vida, elas querem entender por que elas têm, mas sentem como se não tivesse. Parece que a sua vida não vale a pena, mas elas não querem entrar na multidão, mas elas não querem seguir Jesus, elas querem ver apenas. Elas querem apenas que ele, de repente, lhe passe uma fórmula, mas que isso não me faça seguidor. Eu quero ser um seguidor de longe. E talvez a melhor forma de nós explicarmos isso seja o formato de seguidores que nós temos nos dias de hoje.
Nós temos na igreja alguns membros, nós temos alguns congregados, que são pessoas que vêm de vez em quando, pessoas que visitam, mas quando você vai para um status de rede social, você pode ter milhares de seguidores, assim como algumas pessoas têm milhões de seguidores, mas de verdade não tem intimidade com ninguém. Nos dias de hoje, as pessoas estão buscando ser seguidores de Jesus, mas não ter intimidade com Jesus. E a única coisa que dá sentido à vida de um homem e de uma mulher é a intimidade que você tem com seu Deus. É a intimidade que você tem com Ele, com Jesus. Você pode ser um seguidor como você é no Twitter de algumas pessoas, ou no X, né? X. Você pode ser seguidor dele no Instagram, mas nunca ter visto face a face. Mas há algumas pessoas, aleluia, que já encontraram com Jesus na multidão, que já vieram à casa dele, que puderam cear com ele, que puderam entrar e receber um novo nome. Inclusive ele disse: a partir de agora você é meu, aleluia. Você não é desconhecido. Grande parte das pessoas que nós seguimos nesta vida não nos conhecem, não sabe o teu nome, não sabe nada a teu respeito, mas eu falo para você de Jesus, que sabe tudo a teu respeito, que conhece você mesmo antes do teu nascimento. Ele estava lá quando você nasceu, Ele estava lá nos teus momentos mais difíceis, Ele estava com você nos teus momentos mais alegres, Ele vai estar com você lá no último dia da tua história, e se você o aceitar e receber a salvação, Ele vai passar a eternidade com você também. Glória a Deus. Ele conhece você. Zaqueu só queria ver Jesus, e olha que interessante, se você vai acompanhando o texto bíblico, você vai ver que Jesus está passando, e ele chega embaixo da árvore, ele olha para cima, era uma figueira brava. O que é uma figueira brava? É uma figueira cheia de folhas, não tem fruto, mas tem muitas folhas. Lugar perfeito para se esconder, para que eles pudessem ver sem ser visto. Jesus para ali embaixo, levanta a cabeça e diz: Zaqueu, Zaqueu. A Bíblia diz que ele desceu, mas se ele falasse J, eu acho que eu caía. Meu irmão, ele está escondido. Jesus para de baixo, não fala com ninguém, só olha para cima. Eles nunca se viram antes. Ele diz: Zaqueu. É a forma de Deus deixar escrito na sua palavra, de que Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o teu nome. O pastor da igreja não sabe teu nome. Às vezes eu esqueço até o nome de quem eu conheço, mas Jesus não esquece de você. A Bíblia diz que você está escrito na palma das mãos dEle, aleluia. Tenho o teu nome escrito na palma das minhas mãos. Ele sabe quem você é. Ele quer ter o encontro agora com Zaqueu, com aquele homem que está procurando um sentido para a sua vida, e ele diz: desce depressa, Zaqueu. Jesus não está se importando com a multidão, Jesus não está se importando com o que vão falar, Jesus simplesmente quer um contato. É nós que temos o problema com as multidões, nós que temos um problema por causa do nosso status ou a falta dele, é nós que temos problema com isso. Jesus não tem problema com isso, Ele pega e te traz. Às vezes nós temos um outro problema, algumas pessoas têm esse problema, quando o pastor pede: se você quer receber essa bênção, então levante-se, venha à frente. A gente quer: por quê? Por que eu preciso ir à frente? Da mesma forma, Jesus podia passar e dizer assim: Zaqueu, estou te vendo, vai dar tudo certo. Mas Ele não fez isso. Ele parou e disse: desce, eu quero entrar na sua casa, eu quero me hospedar na sua casa, eu quero ter um tempo contigo. O que você faria? Eu quero que você por alguns segundos imagine Jesus chegando aí do teu lado, tocando você, dizendo: não se assusta, calma, calma, sou eu, Jesus. Hoje me convém pousar em tua casa. Hoje eu quero entrar na sua casa. Como você reagiria? Jesus agora colocando as mãos nos teus ombros e dizendo: ei, posso dormir essa noite na sua casa?
Posso te visitar nessa noite? Posso ao sair daqui comer o pastel contigo? Você passa ali, compra o pastel, já estou fazendo merchan aqui. Pastel da igreja, abençoado, aprovado por Jesus. E a gente come pastelzinho depois em casa, nós dois. O que nós faríamos? Nós estamos em busca do sentido da vida, nós estamos buscando que a nossa vida valha a pena, e tudo que a gente queria, que Jesus viesse, desse um jeito em tudo, aí Ele chega, coloca as mãos em nós, e diz assim: hoje eu quero ir na tua casa. Jesus, que bênção e tal, a gente levanta, dá aquele abraço, diz: claro, senta aqui e tal, caiu um negócio aqui, marido, vem cá, vai na frente, dá uma ajeitada, tira aqueles negócios lá, aqueles negócios que anda fazendo muita fumaça. Acho que Jesus não vai gostar muito de ver aquilo não. Vai tirando aqueles quadros, vai tirando aqueles negócios, vai na frente, já disse para minha mãe lá que eu falei aquelas coisas, mas não era nada daquilo, pede desculpa. Ou faz o seguinte: tu fica aqui com Jesus e eu vou resolver. Quantas coisas nós precisaríamos ajeitar para Jesus entrar na nossa casa? Quantas coisas nós precisaríamos tirar? Ou será que a gente diria: Jesus, a gente podia ir num restaurante, né? Paga um hotel legal para ti, né? De repente trocar uma ideia assim, né? Um duplo, alguma coisa assim. É que lá em casa a gente está numa obra, numa reforma. Você até pensou em mentir, mas você sabe que Ele conhece tudo, né? A reforma, tu sabe, né? Jesus no sentido figurado, uma coisa mais nossa assim, mais interior. Como seria se Jesus quisesse entrar na sua casa? E eu sei que muitas pessoas estão dizendo assim: Ele já mora comigo, pastor, Ele já está na minha casa, glória a Deus. Alguns a gente não faz nem questão que Ele entre na casa, a gente vem na casa dEle, cada um na sua casa, melhor, né? Não tem esse dizer no dia de hoje? Até os casamentos estão assim: eu vou casar contigo, mas tu na tua, eu na minha, está tudo tranquilo. Com Jesus está da mesma forma. Mas eu quero que a minha vida valha a pena, mas eu quero que Ele me diga. Mas quando Ele quer entrar na minha casa, eu sou uma pessoa mais reservada. Então, né, é bem por isso que eu já não queria muito na igreja, porque vai que os irmãos ainda querem ir lá me visitar também. Sou uma pessoa que trabalha. Eu só estou jogando situações aqui, mas quantos de nós temos situações dentro de nós que impedem Jesus de entrar na nossa casa? É interessante que Zaqueu, ele tinha todos os motivos para dizer: Jesus, não dá, você não vai querer entrar na minha casa. Primeiro porque, se verem você entrando na minha casa, vão ficar falando. E o que aconteceu? Falaram, disseram: olha, ele se hospeda na casa dele, do Zaqueu, pecador. Olha isso. Todas as vezes que você quiser uma mudança na sua vida e fazer a sua vida valer a pena, você vai ser desafiada ou desafiado a passar por murmurações, por calúnias. Às vezes até vão usar uma coisa boa que está acontecendo na sua vida para parecer que é ruim. Tipo, agora passou aí na igreja. Agora vai toda quarta. Parece que eu não conheço a vida que teve sempre. Até as coisas boas que nós tentamos fazer são manipuladas para se tornarem ruins. Zaqueu está recebendo Jesus, e Jesus só diz: eu quero ir na tua casa. Jesus não olhou para Zaqueu e disse assim: desce daí, seu sem vergonha. Não, desce, quero entrar na sua casa. Eu imagino que as pessoas ao redor pensaram assim: agora ele pega Zaqueu. Agora ele pega. Todo mundo aqui conhece o Zaqueu, pelo jeito Jesus conhece também, porque chamou pelo nome. Tem um monte de gente que fica torcendo para ver o teu fracasso. Eu sei que existe, para ver você se arrebentando. Mas com Jesus o negócio é diferente. Jesus não te chama para te humilhar. Quando Jesus te chama, nem que seja para vir diante do altar, nunca é para humilhar você, é para que quando você fizer a volta e voltar para o teu banco, você volte justificado para a tua casa.
você volte com poder, você volte com graça, você deixe aqui tudo aquilo que estava arruinando a sua vida, mas você volte com vitória. Zaqueu desce, e o texto, ele não é tão claro, porque veja, em algumas versões como essa que eu li com você, as pessoas quando elas vão reclamar, elas dizem, ele se hospedou na casa de um pecador. É como se Zaqueu tivesse descido e o recebeu com alegria, recebeu ele na casa, já foi para casa, e no outro dia já as pessoas estão dizendo, ou depois, se hospedou na casa de um pecador, foi para lá, não devia. Mas Zaqueu se levantou-se e disse ao Senhor. Esse texto é interpretado de duas formas. Por algumas é que ele desce da árvore, se prostra, e aí se levanta já dizendo, olha, eu vou restituir, vou dar metade do que eu tenho. Mas, se nós olharmos por esse viés, de que ele recebe Jesus na sua casa, as pessoas murmuram de que ele foi, e ele se levantou, pode ser o levantou-se pela manhã, ele teve um tempo com Jesus, ele dormiu debaixo do mesmo teto que Jesus, e quando ele se levanta, ele levanta-se com um posicionamento. É lindo de ver que Jesus não o acusa, Jesus não chega colocando condições para ele, ele só diz, eu quero entrar na sua casa, e ele abre a porta, ele abre o coração, ele recebe Jesus na sua casa, e a presença de Jesus começa a fazer efeito. O que precisa para que a nossa vida mude, é que as portas do coração se abram, de que não hajam reservas, porque a própria presença dele na nossa casa, coração, vai fazendo a diferença, vai fazendo a mudança necessária, e se não há mudança necessária, é porque talvez Jesus nunca entrou. Pode ser que você entrou na casa dele, mas ele nunca entrou na sua. Pode ser que você entrou no cristianismo, mas o cristianismo nunca entrou em você. Pode ser que você entrou na igreja, mas a igreja, o reino de Deus nunca entrou em você. E também há a possibilidade de nós estarmos dentro de uma igreja, de uma congregação, mas nunca estarmos dentro do reino de Deus. Por quê? Porque uma filiação, um preenchimento de uma ficha de membro, não diz que você é filho de Deus, diz que você é filiado a essa igreja. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus dentro da sua casa espiritual, é aquele que não tem problema de receber, e não importa se você é pecadora ou pecador, não importa como foi o teu passado, não importa tudo que você fez na sua vida, Jesus sabia quem Zaqueu era, ainda assim ele disse, me permita entrar na tua casa, eu gostaria de entrar na sua casa, eu gostaria de entrar na sua vida. Você que tem buscado de tantas formas, você que já buscou em tantas opiniões, você que já buscou em tantas religiões, você que já buscou de diversas maneiras, mas parece que sempre há algo vazio, parece que é algo que não preenche, parece algo que não faz sentido, é porque talvez você não encontrou o que realmente você foi buscar, porque nós só temos uma satisfação completa em nosso coração, quando temos um verdadeiro encontro com o Criador, não é nem com a religião do Criador, não é nem com as religiões que falam do Criador, mas é a religião verdadeira, que religa você ao teu Criador. A religião verdadeira não é uma denominação, a religião verdadeira, ela é exercida por você e Cristo, é Cristo que fez essa religação, e quando nós aceitamos o seu sacrifício, e quando nós entendemos de que Ele é soberano, e que não precisa ninguém além dEle, de que Jesus é suficiente, então Ele entra na nossa casa. Ele faz tanto sentido, que nós levantamos pela manhã, tendo posicionamentos que vão mudar a nossa história, e talvez posicionamentos que vão fazer a vida valer a pena. Eu não leio nada sobre Jesus dizendo o que Zaqueu precisava fazer, eu não leio nada de Jesus colocando para Zaqueu, olha, se tu quiser realmente ser meu seguidor, você precisa dar a metade do que você tem aos pobres. Mas eu vejo este homem levantando-se e tomando um posicionamento. Ele era rico? Era. Ele era ladrão? Talvez. Ele diz diante de Jesus, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se eu tenho feito.
Meu irmão, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente sabe o que fez. Porque no fundo, a gente sempre sabe o que fez. Quando a gente está meio longe de Jesus, a gente faz essas orações meio fubica, né? Tipo, Senhor, se eu tenho pecado, se porventura eu errei, então me perdoa. É que nesses pedidos de perdão miserável que se faz, às vezes no final de ano, né? Chega Natal, assim, se eu fiz alguma coisa, me perdoa. É mentira. Porque se eu fiz, eu sei. É diferente quando você sabe que a outra pessoa se ofendeu, mas você não falou para ofender, e você chega e diz assim, eu sei que você se ofendeu, não foi a minha intenção fazê-lo, por isso eu te peço perdão. É diferente. Mas às vezes, para deixar tudo legal, a gente fala o quê? Se eu errei, se eu fiz, lá por dentro, né? Fiz e fazia de novo. Quando a gente está diante de Jesus, cara, eu não acredito que Zaqueu ia chegar dizendo assim, se eu fiz alguma coisa, andei pegando alguma coisa aí que não era meu, nós devolve, né? Fazemos isso aí. É porque naquele momento ele estava diante de Cristo e ele pensou, cara, será que eu andei defraudando alguém? Eu vou dar uma revisada, eu vou refazer todos os cálculos, eu vou fazer uma revisão de vida, e se eu falhei com alguém, eu vou consertar. E eu não vou só consertar, me desculpa, eu vou restituir, e vou restituir 4 vezes mais, porque se eu defraudei alguém, aquela pessoa naquele momento ficou sem recurso. Não é simplesmente devolver, é devolver e fazer valer todo o tempo em que ela ficou sem o recurso que era legítimo dela. Olha, de uma hora para outra, esse homem encontra um verdadeiro sentido. E o sentido para a vida de Zaqueu qual foi? Além de ter encontrado Jesus, era abençoar agora com tudo aquilo que ele tinha. Ele buscava a riqueza, mas quando ele encontrou a verdadeira riqueza, olha o posicionamento que ele tem. Eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Eu não estou pregando aqui, porque hoje com cortes de internet, é importante que a gente deixe claro, se você quer aceitar Jesus, dê a metade do que você tem para os pobres. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que Zaqueu encontrou sentido na vida dele, na riqueza dele, fazendo isso. Ele pegou tudo que ele tinha, dividiu para os pobres, ficou com a metade para ele, para a sua administração, e de aquilo que ficou para ele, ele diz assim, se eu falhei com alguém, eu quero restituir essa pessoa. Quando ele tem esse posicionamento, olha o que Jesus fala. Jesus diz aqui para ele, quero entrar na sua casa. Depois Jesus diz, hoje entrou salvação dentro dessa casa. Mas ele já não tinha dormido a noite anterior lá? Jesus não é a salvação? E aqui é que fica lindo da gente entender. Só o fato de Jesus entrar, mas nada mudar na vida de Zaqueu, não traria salvação para ele. Só o fato de Jesus entrar na sua vida, a religião entrar na sua vida, você receber uma palavra, você descer as águas do batismo, vai mudar a sua vida, só se você quiser. Por quê? Porque a salvação, ela precisa de 2 coisas: do amor de quem salva, e do arrependimento de quem recebe. Quando Zaqueu olha para a sua vida e ele percebe que ele poderia fazer mais, ele tem um arrependimento da vida que ele levou até então, isso abre as portas da salvação para ele, e Jesus tinha a salvação que ele precisava. Eu estava olhando o texto, e a palavra salvação, utilizada aqui, no grego é sotéria. Você já deve ter lido isso em algum lugar, por isso que quem nasce em Salvador é soteropolitano, né? Por causa dessa palavra. Sotéria tem a ver com salvação, significa salvação, mas ela tem outros significados. Ela significa cura, redenção e recuperação. É isso que a palavra soteria ou sotéria significa.
A palavra salvação, ela fala de cura, de regeneração, mesmo no latim, salvare, salus, salvar e saúde, tudo tem a ver com saúde. E a palavra salvação no hebraico é yeshá, que significa viver em abundância, libertar-se do poder inimigo, ser salvo de opressão da morte e do pecado. Olha que abrangente que é. Quando a salvação chega, quando Jesus chega, quando Ele traz a salvação, Ele vem trazendo cura para o nosso organismo, Ele vem trazendo cura para os nossos dias, cura para a nossa vida, cura para a nossa família, cura para as nossas finanças, porque aqui Ele fala que essa etimologia da palavra fala de abundância, libertar-se do poder do inimigo, e muitas vezes o inimigo está apoderado de uma área da sua vida, e Jesus precisa entrar na sua casa, e você precisa abrir realmente o seu coração, para que a sua vida comece a fazer sentido, e ela vale a pena ser vivida, porque para algumas pessoas já não vale mais a pena, porque é muito trabalho, porque é muito esforço, porque é muita briga, porque é muita luta, e parece que não tem nenhuma conquista. Mas quando abrimos a porta do nosso coração, e recebemos Jesus de verdade, não apenas uma placa religiosa, mas Jesus entra no nosso coração, então Ele vem trazendo soteria, Ele vem trazendo salvação, Ele vem trazendo cura, Ele vem trazendo abundância, e Ele vai dizer para você: hoje entrou salvação nessa casa, hoje está entrando cura nessa casa, a casa do seu coração está recebendo regeneração nessa noite. E então você, quando levantar pela manhã, ou quando você virar as costas para ir embora deste culto de hoje, você vai dizer: agora eu sinto que a minha vida está valendo a pena ser vivida, porque Jesus está na minha casa, porque eu não estou só, eu já não me sinto mais só, e eu sinto que tudo aquilo que eu tenho tem sentido de eu ter, porque faltava uma peça que dá sentido a tudo. Jesus dá sentido a tudo aquilo que a gente conquistou. Pastor, é errado ser rico, pastor, é errado conquistar, pastor, é errado dizer, não é errado. O erro é não ter Jesus junto de você, porque você vai trabalhar, e as tuas conquistas, é como diz lá no livro de Ageu, é como conquistar em um saco furado, porque você coloca e parece que você nunca tem, é sempre um sentimento de vazio. É as pessoas que já viajaram o mundo inteiro, é as pessoas que estão bem casadas, ela ama a outra pessoa, mas não tem mais prazer em estar junto. É aquela pessoa que tem filhos maravilhosos, mas não consegue desfrutar com seus filhos. É aquela pessoa que tem uma empresa e está bombando, está conquistando e está tendo, mas parece que aquilo não lhe traz nada, não consegue desfrutar, porque é só incomodação e é só problema para manter tudo aquilo. E a pessoa diz: meu Deus, eu lutei uma vida inteira para conquistar e parece que agora falta alguma coisa. É Zaqueu. E quem sabe hoje você subiu na árvore, e quem sabe hoje este culto é a árvore onde você subiu, para tentar ver uma solução. Vai que Jesus passe e lança uma bênção em mim, vai que Jesus tem uma palavra para mim. Se você está nessa árvore hoje, eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, desce, porque Jesus quer entrar na sua casa, Ele quer entrar, Ele quer fazer morada, Ele quer fazer a diferença. Em nome de Jesus, coloque-se de pé comigo.